Gavião Arqueiro chegou aí no seu terceiro episódio na Disney Plus. Se inscreve aqui no canal e vamos bater um papo sobre essa série que tá apresentando Kate Bishop, Echo e talvez aí mais um grande vilão da Marvel mais urbana para esse universo Marvel dos cinemas e do streaming. Pessoal, no vídeo anterior eu falei que ainda era muito cedo pra gente cravar que a Maya Lopes, a Echo, que apareceu no final do episódio 2, falei, não, é muito cedo ainda pra gente fazer teoria de que ela vai ter relação com o Rei do Crime. Só porque ela teve relação com o Rei do Crime no quadrinho, não quer dizer que ela vai ter relação familiar com ele também na série. Pois então, parece que eu tava errado. Porque a Echo, a Maya Lopes, ela tem um tio misterioso. Só aparece a mão desse tio dela, mexendo no rosto da pequena Maya Lopes num flashback. E é comentado que esse cara seria a grande mente por trás, o grande chefão da Gangue do Agasalho. E talvez mais do que da Gangue do Agasalho. Isso aumentou muito as apostas de que o Wilson Fisk esteja aí chegando nas séries da Marvel, uma vez que a Maya, nos quadrinhos, ela tem o Rei do Crime como uma figura paterna. Só que tem uma diferença muito grande entre a Echo dos quadrinhos e a Echo que a gente tá vendo nessa série de TV. Enquanto a Echo dos quadrinhos teve seu pai assassinado pelo próprio Rei do Crime, aqui a gente tem a Echo perdendo seu pai por uma ação direta do Ronin, que é o Clint Barton. Ou seja, o nosso herói da série, que dá nome à série, o Gavião Arqueiro, assassinou o pai dela. O pai dela era de uma gangue? Era. Mas pra Echo, o pai dela era tudo que ela tinha na vida. E ela quer vingança. Não do Gavião Arqueiro, não da Kate Bishop. Ela quer matar o Ronin. E ela tá convencida, no começo do episódio, que a Kate é o Ronin. E o Clint garante que não só não é o Ronin, como ele sabe que o Ronin está morto. Ele tenta aplicar um golpe de que a Viúva Negra matou o Ronin. Claro que a Echo percebe que ele tá falando isso para se livrar daquela situação e que é muito conveniente jogar as culpas pela morte do Ronin numa pessoa que já tá morta, no caso da Viúva Negra, e não pode se defender. Claro que a Echo não cai nessa historinha de que foi a Natasha que matou o Ronin, e é muito conveniente, né? Ela tá caçando o cara e ele culpa uma pessoa que tá morta por ter matado o cara e diz que quem tava usando a roupa, a Kate, não é o verdadeiro Ronin. Meio difícil dela acreditar sem que ele entregue quem seria o verdadeiro Ronin e onde é que tá esse cara. Ele diz que o cara já morreu, não fala o nome. E enquanto a Echo segue tentando interrogar o Clint, ele escapa. Depois de tentar convencê-la que a Viúva Negra matou o Ronin, ele escapa da amarra onde ele tá. Começa uma briga corpo a corpo com a Echo, que é surda. Lembrando que o Clint está ficando surdo. Dos episódios anteriores a gente vê que ele está usando um aparelho auditivo porque está perdendo a audição. E a Echo percebe isso, já que ela também é surda, derruba o aparelho dele, o aparelho auditivo, e quebra. Ela destrói o aparelho auditivo do cara e fala pra ele que ele deveria confiar menos na tecnologia. E nos flashbacks nós vemos que o pai da Echo fez com que ela estudasse não numa escola especial para surdos, mas numa escola normal, numa escola tradicional. Porque ele queria que ela transitasse entre os dois mundos. Que ela soubesse se comunicar com os surdos pela linguagem de sinais, mas que ela também tivesse um bom desempenho no mundo das pessoas ouvintes quando ela não tivesse um aparelho ou não tivesse alguma forma de superar a surdez através de tecnologia. Então, ela supera a sua surdez através de explorar os seus outros sentidos, as suas habilidades. O que acaba sendo uma vantagem muito grande para ela na luta, porque o Clint não tá ouvindo nada do que tá acontecendo, ele tá acostumado a ouvir, e ela, também surda, ela tá acostumada a não ouvir coisa nenhuma, ela não depende da audição. Mesmo assim, o Clint consegue escapar, consegue tirar a Kate dali. Eles fogem, são perseguidos pela Gangue do Agasalho com a Echo, e a gente vê uma cena que é puro fanservice. É puro fanservice. Mas a gente quer fanservice. A gente quer esse fanservice. E a gente quer fanservice. A gente queria ver o Clint e a Kate tocando-lhe flecha. Flecha que a gente não tem a mínima ideia de pra que serve. Flecha USB. Sim, tem um USB, uma entrada USB na ponta da flecha. Serve apenas pra distração, eu acho. Gente, flecha de tudo que é jeito durante uma perseguição de carro.
De novo, eles conseguem escapar, dá tudo certo. E a gente fica com aquela pulga atrás da orelha. Nos flashbacks sobre a Echo, que a gente vê que o pai dela foi morto pelo Ronin, que a gente vê o que o pai dela ensinou pra ela, o quanto ele era um exemplo pra ela. Mas também tem a figura daquele tio. Aquele tio que... Será que é o Wilson Fisk, hein? Eu não consigo deixar de me preocupar com isso. Porque o Vilcinho Malvadeza... Eu chamo de Vilcinho Malvadeza porque eu tenho ele aqui. Tenho muito carinho pelo Vilcinho. Inclusive, Luiz da loja O Colecionador. Grande parceiro da Comic Con RS desse canal. Tô deixando teu link aqui. Foi um presentaço que eu ganhei do Luiz. Nesse episódio, a gente teve esse teaser da mão dele encostando ali na bochecha da pobre da criança. A gente só teve essa sugestão de que existe um grande chefão do crime, que é uma figura de autoridade e até paterna pra Echo, que é um tio pra ela. Ela perdeu o pai dela. Então ela deve realmente ter este cara como uma figura paterna. E esse tio faz todo o sentido que ele seja o rei do crime. Uma vez que, nos quadrinhos, ela é meio que criada pelo rei do crime quando o próprio rei do crime mata o pai dela e enrola ela dizendo que foi o Demolidor. O que importa aqui é que nós não temos ainda Demolidor, mas temos um boato muito forte de que o rei do crime estaria sendo introduzido na série. Surgiu na internet há poucos dias uma foto, uma imagem, que seria, na série do Gavião Arqueiro, um frame, com o Vincent D'Onofrio, Wilson Fisk, ou Vilcinho Malvadeza, que interpretou o personagem na série do Demolidor da Netflix, e que, a princípio, estaria comprovado por ali a aparição do Rei do Crime. Eu não botei muita fé. Depois, não botei muita fé na história de que, por causa da Echo ele vai aparecer, mas agora são muitos elementos apontando que vai. Então, depois daqueles acontecimentos lá de WandaVision, que a gente teve a Marvel fingindo que ia nos entregar o Mercúrio, entregando o Ralph Bohner, com o mesmo ator que fazia o Mercúrio nos filmes da Fox dos X-Men. Eu não cravo, eu não consigo, eu não posso afirmar, não posso dizer que eu posso provar que o Vilcinho é o cara que vai estar por trás de tudo, que é o cara que vai ser o chefe da gangue do agasalho, o tio da Echo. Não posso afirmar isso, é impossível afirmar, uma vez que nós ficamos lá que nem uns patetas esperando o Mephisto durante 9 episódios de WandaVision. A gente ficou igual verdadeiros patetas, esperando o Mephisto, achando que ia acontecer alguma coisa que tinha a ver com o inferno, com almas, igual aconteceu lá no quadrinho quando os filhos da Wanda eram parte da alma do Mephisto. Não tinha nada a ver com isso, absolutamente nada. Então pode ser que eles estejam usando o Rei do Crime para introduzir um outro personagem como esse tio da gangue do agasalho. Outra possibilidade que vem sendo comentada na internet é que o Jack, padrasto da Kate, vulgo espadachim, pode ser o tio da Echo e mentor da gangue do agasalho. Acho muito pouco provável. Praticamente nula essa possibilidade, para mim, embora possa haver uma grande reviravolta. Neste episódio, no ponto que a gente tá, tudo na série aponta que não. Porque ele entrou em confronto com a gangue do agasalho nos episódios anteriores, lá durante o leilão. Mas sei lá, vai saber, vai que o cara tá fingindo que é outra pessoa. No final desse episódio, a Kate e o Clint, inclusive, tem um confronto direto. Um começo de confronto direto com o Jack. No final do episódio, o Clint e a Kate vão até a casa da Kate para fazer uma pesquisa no sistema da empresa de segurança da mãe da Kate e começam a descobrir coisas. Só que nessa hora surge o Jack e rende o Clint com uma espada. Para com a espada na frente do pescoço dele e manda que ele fica parado ali. Então a minha aposta em relação ao Jack é que ele vai ser o espadachim e que ele vai ser um vilão secundário ainda da série. O problema é que faltam só 13 episódios, gente. E aí tá tendo muita especulação de vilão e vilão secundário. O meu medo é que realmente os episódios finais acabem sendo muito corridos. Se tiver meia hora cada episódio, como teve esse último, falta 1h30 pra terminar a série. O que dá pra fazer com 1h30? Aqui a gente vai ficar esperando os próximos dias pra gravar o próximo episódio. Enquanto isso, tu te inscreve no canal. Volta aqui toda quinta-feira pra acompanhar o podcast Multiverso 902. E nesse momento, fica aqui com o teaser do Apuratum, nosso próximo projeto da Comic Con RS que estreia em breve. Aguarda aí. O Apuratum tá chegando pra te informar de um jeito mais animado. É, animado mesmo, literalmente. Aqui a gente apura, desenha pra todo mundo entender e mostra a fonte pra quem quiser se aprofundar. Apuratum, apuração jornalística com muito cartoon.